Olá, você que acompanha o podcast ADU. Hoje é um dia muito especial, pois chegamos ao nosso 10º episódio. E é com muita alegria que agradecemos aos participantes que estiveram conosco aqui durante esse período. Eu sou Cristina Segato e hoje comigo está presente para mediar o debate o vice-presidente da Unicamp, o professor Paulo Sento Ducati. No episódio de hoje, vamos conhecer a trajetória de luta do Andes-SN, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e sua atuação para a categoria. A sede do Andes é em Brasília, mas curiosamente a reunião que decidiu pela fundação do Andes foi realizada em Campinas e teve como organizadora a Unicamp e a Associação dos Professores da PUC. O Estatuto do Andes foi aprovado no primeiro congresso realizado em Florianópolis. Em 19 de fevereiro de 1981, nascia a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, a Andes. 7 anos depois, em 88, após a promulgação da atual Constituição Federal, passou a ser o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes-SN. E nos últimos 35 anos, a entidade vem atuando não somente na defesa permanente da universidade pública e contra a precarização do trabalho docente, mas também nas lutas da sociedade, reafirmando sua posição de sindicato nacional em defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Os números atuais são muito representativos. O Andes hoje possui 124 seções sindicais e mais de 75 mil sindicalizados em todo o país. O diretor do Andes, o professor Amaury Fragoso de Medeiros, é nosso convidado para este episódio. Ele vai nos contar sobre a importância do sindicato para a categoria de docentes. Professor Amaury, qual é o papel do Andes e suas seções sindicais na defesa dos docentes do Brasil? Bom, é um prazer participar do podcast da Unicamp. Eu acho que as seções sindicais têm as iniciativas e essas iniciativas de conviver com o mundo moderno nas seus perfis de comunicação se fazem de forma muito eficiente na forma de dialogar com a nossa categoria e com a sociedade em geral. O Andes é um sindicato importante, é um dos maiores sindicatos da América Latina, né? Ele, para compreender um pouco a história do Andes, é interessante que a gente compreenda também um pouco do breve histórico do movimento sindical brasileiro, né? O Brasil ele passa por uma fase que nós chamamos de anarcossindicalismo entre os anos 1900 e 1930, né? Para depois, a partir de 30, você tem um sindicato muito mais organizados, mas ainda um sindicalismo baseado na conciliação de classe, né? E a gente há uma retomada, uma chamada de novo sindicalismo, nascido nas greves de 78, 79 no ABC paulista, e aí sim nasce o que a gente chama de novo sindicalismo, e o Andes nasce exatamente nesse momento. Então é importantíssimo que a gente compreenda o nascedouro do Andes, a importância da modificação no sindicalismo nacional, né? O Andes nasce num período importante, sob o fogo cruzado de uma ditadura, né? E tem um projeto que é sui generis, ele é original, né? Ele não se submeteu de forma alguma ao Ministério do Trabalho, né? Na importância de ter a carta sindical, né? E nessa representação retomando, de sua categoria, né, em seu local de trabalho, porque essa é a importância do Andes na defesa da universidade brasileira, é a organização capilarizada em seções sindicais, que se organizam por local de trabalho. E como elemento central de sustentação para garantir a autonomia e a independência, nós temos uma decisão importante, que nós sempre fomos contra o imposto sindical. Então, veja que depois da reforma administrativa, a maioria dos sindicatos do Brasil estão passando por dificuldades muito grandes financeiras, porque viviam atrelados ao imposto sindical. Nós nunca recebemos o imposto sindical. Além de recusar
de forma sistemática a fragmentação que era imposta, né? A forma de contratação no sentido de representar o conjunto dos docentes. A gente representa, independente do setor público ou privado. É claro que tivemos problema com o passar do tempo com a justiça, por causa de algumas interpretações diferenciadas de outros sindicatos, tipo o Simpro, né? Mas a gente nasce exatamente na ditadura, nesse novo período do sindicalismo, né? Lutando pelas chamadas liberdades democráticas. É importante que se tome exatamente isso. E como, diria, centralidade, é um sindicato que, mesmo que tenha uma feição, embora de ser corporativista, e não nega, ele defende sua categoria, mas, como você falou, nós temos uma pauta muito mais geral, que é a pauta da sociedade. E nós só podemos participar da pauta da sociedade porque nós temos concepção de educação e, consequentemente, concepção de um projeto de universidade para o Brasil. Então, se nós temos um projeto de universidade do Brasil, não tem como você não discutir os outros temas que são inerentes à sociedade, né? Então, eu acho que é importante defender a concepção de universidade e esse aspecto ele se anima dentro da categoria a partir do momento em que nós tivemos vários momentos de tentativa de transformar a universidade brasileira. É claro que a situação hoje ela é bastante complicada, muito complicada, porque há eu diria, uma mudança radical na organização da Universidade Brasileira, mas o ANES continua com o seu projeto de universidade, um projeto aprovado pela categoria. Entendemos que essa universidade é uma universidade que tem que ter a sociedade como referência, e tendo a sociedade como referência, você define os padrões de qualidade que você deseja para a Universidade Brasileira, como a carreira do professor, né? A carreira do professor baseada em 4 pilastros que são importantíssimos, né? Na defesa desta universidade, que é a dedicação exclusiva, um dos elementos principais e que vem sendo atacado duramente pelos gestores, os gerentes de plantão dos governos que passam, seja eles estaduais, municipais ou federais. Eles parece que têm digamos assim, uma tentativa, eu diria, vou dizer a palavra raiva porque não me vem outro, com essa caracterização da função do professor se dedicar exclusivamente à universidade. A outra forma que também foi construída, e que é importante para a defesa da categoria e da Universidade Brasileira, é exatamente o acesso pelo concurso público, né? Se não fosse o concurso público, a gente não caracterizaria a universidade ao patamar do qual nós chegamos. A aposentadoria integral trabalha como elemento central para que garanta um futuro mais digno pelo trabalho que você fez, gerando conhecimento, formando pessoas para a sociedade, né? E, por fim, um elemento central, que é um dos elementos de ataque agora da reforma administrativa, que é a estabilidade. O professor, a professora, ele tem que ter estabilidade para garantir a independência do seu trabalho e não ficar à mercê novamente de um gerente de plantão, de um governante ou de um reitor, para que ele tenha a sua estabilidade. E é importante dizer que a estabilidade não pertence à categoria, a estabilidade não pertence ao professor, à professora, a estabilidade pertence à sociedade. A sociedade é quem precisa que tenha esta caracterização de estabilidade para que o professor possa ter autonomia e independência nas suas pesquisas, na sua forma de trabalhar, entendendo o trabalho docente como um trabalho artesanal, né? O professor dá as suas aulas, a sua forma que ele constrói, faz a sua pesquisa, a forma que ele constrói, tudo artesanalmente, no sentido de gerar ou formar pessoas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos que nos ouvem, o Amaury, né, um companheiro de luta aí que já tivemos o prazer de fazer parte de uma mesma diretoria nacional, né? Amaury, você fez uma geral, né, aí sobre o nosso projeto que nós temos, que o Andes tem, né, para a Universidade Brasileira, né? Mas acho que assim, uma questão, principalmente para nós nas estaduais, nas federais é bem mais nítido isso, porque as campanhas, os problemas, os ataques em geral são iguais, né? São em todas as universidades.
E nas estaduais, cada estado a gente tem que negociar, por exemplo, salário, a maioria delas negocia diretamente com os governadores, nós aqui em São Paulo negociamos com os reitores, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o funcionamento do Andes, né? A questão que a gente se organiza em setores, em grupos de trabalho, onde a gente discute, né, as políticas que vão ser implementadas, as lutas que vão ser implementadas, né, os diversos órgãos de decisão que tem no Andes, né, que são órgãos bastante democráticos, que gostaria que você desse uma visão um pouco geral, né, para que quem nos ouça possa entender um pouco o funcionamento e como as lutas são travadas, né, e principalmente tendo como principal objetivo a implementação do nosso projeto de universidade para o país. Bom, Paulo, realmente é um prazer nós estarmos juntos na diretoria, eu e o Paulo, e a gente já está no ano já há um tempo razoável, né, todos de cabelo branco e tantos companheiros que já passaram conosco, que contribuíram, né, nesses 41 anos, o sábado agora a gente faz 41 anos, né, e o que é importante, Paulo, eu acho, para compreender um pouco a estrutura de funcionamento do Andes, se a gente pega um panfleto do Andes de 1979, né, e depois para frente, ainda durante os ENADES, né, que eram os encontros de associações docentes, sempre tinha, né, como pauta os pontos de defesa do ensino público gratuito, que é uma pauta que as pessoas às vezes deixam passar, e depois a gente entender que o ensino público ele pode existir, mas ele tem que ser gratuito, né? O processo de democratização da universidade também é um elemento importante na criação, né, das instâncias coletivas, conselhos, departamento, para que você pudesse fazer as decisões colegiadas para fazer isso, e a própria gestão democrática com a escolha dos reitores, dos administradores, né, dos reitores. Eu acho que esses eram elementos centrais e que acompanham esse processo de construção. Então, o Andes tinha que ter como elemento da sua própria estrutura um elemento que garantisse a democracia interna, uma democracia horizontal, né? E depois da sua criação em Campinas, em 81, né, a gente passa assim a ter uma estrutura, né, de que você precisava estabelecer, e isso só foi estabelecido em 82, o caráter de sindicato nacional. Porque um debate muito aguçado dentro do sindicato era o debate das federações e confederações, né? E que nós temos grupo dentro do Andes hoje ainda que ainda defende isso, é minoritário, né? Eu digo minoritário na vanguarda, mas que ainda defende que o Andes seja sindicatos estaduais ou municipais, né? E que tivesse uma federação. E isso nós referendamos 2 vezes. A primeira, em 82, em Florianópolis, quando estabeleceu o caráter da organização como não federação, e ter a organização por local de trabalho. Isso é que é importante. Então, você não é uma federação, é um sindicato nacional e tem a organização por local de trabalho, né? É claro que aí depois vem a Constituição, a gente se transforma, era uma associação, né, se transforma em sindicato nacional, mas mantém a mesma estrutura. Naquele mesmo momento de 88, logo após a promulgação, né, eu acho que um CONAD, não foi um congresso extraordinário na UERJ, no Rio de Janeiro, né, a categoria reforça que não queria ser federação e queria ser um sindicato nacional. Então, é uma organização horizontal, né, com base em quê? Qual é o princípio básico do Andes? A Assembleia de base, entendeu? Então, você tem os seus docentes, a sua categoria, tratando de questões nacionais junto do seu local de trabalho, né? E tendo a Assembleia como elemento importante para a construção da política. Essa Assembleia constrói a partir dessas decisões, você tem a sua representação, aí você tem as instâncias que são nacional, né? Mas o princípio inicial é a própria Assembleia. Então, esses delegados são eleitos, né, na Assembleia Geral da sua seção sindical, né, proporcionalmente, exatamente, tem uma proporção ao número de sindicalizados, tá certo? E, a partir dessas representações, vão participar do CONAD e do Congresso. O CONAD seria uma instância intermediária, que tem uma função de conselho fiscal, mas também pode atualizar o plano de lutas do sindicato quando o Congresso autoriza, né? Então, a instância principal é o nosso Congresso e a intermediária seria o CONAD, que seria o Conselho Fiscal. Inclusive,
nós temos, inclusive, dificuldades de explicar isso para o Ministério do Trabalho, o que é um conselho fiscal, porque eles estão muito acostumados com o conselho fiscal, que são 5 ou 6 pessoas, que você indica o nome das pessoas nos sindicatos. E nós não, nós temos as contas são aprovadas pelas assembleias de base por toda a categoria. É muita história de luta, né, professor? O Andes vai realizar agora em abril, como você bem disse, seu 40º Congresso Nacional. E o tema escolhido é A Vida Acima dos Lucros, Andes SN, 40 anos de luta. Esse será o primeiro encontro presencial da categoria durante a pandemia, correto? E qual é a expectativa? A minha expectativa é a melhor possível, porque está insuportável esse mundo virtual, não é? A gente se acostumou a um mundo de 3 dimensões e passar esse tempo agora em 2 dimensões a todo tempo. Hoje eu já estou na 4ª reunião, é uma coisa assim que me permitam dizer, é muito cansativo e que às vezes inibe, de certa forma, a forma como as pessoas trocam ideias. Eu acho que não é possível. Eu fico pensando isso quando eu estou dando aula. Tem um processo que não se dá. Espero que a gente resolva isso. Eu participei de um programa de rádio na semana passada aqui em Campina Grande e o programa funcionava da seguinte forma. O jornalista trazia pais falando sobre o ensino remoto. Ele ouviu 10 pais. E os 10, todos os 10, nenhum achava que o ensino remoto era bom. Então, eu já começava uma entrevista que eu achei que ia ser acuado pela defesa do ensino remoto, mas os pais achavam que não. Então, como essa é a minha posição também, ficou muito mais fácil. Então, esse mundo virtual, ele realmente atrapalhou muito o funcionamento do sindicato. Inclusive, eu diria, com elementos de atropelo democrático, e o Andes, na tentativa de garantir o mínimo de respeito ao funcionamento da sua democracia interna, teve que criar elementos e que eu diria que no futuro eles podem ser caros para a gente. Mas eu participei disso, tá? Eu participei disso votando, inclusive, a favor. Tem que você flexibilizar o seu estatuto para você funcionar, entende? Então, o mundo remoto não tinha como antes funcionar se nós ficássemos presos ao estatuto que foi feito para o mundo presencial. Então, a gente teve que fazer eleição virtual, apesar que a gente fez uma coisa híbrida, né? Você tem que aparecer, se mostrar para votar, né? Fizemos CONAD extraordinário, né? Tentamos fazer o mínimo possível, né, para que a categoria conseguisse fazer. Eu sei que não foi possível, e não dá para ser possível, né? Digamos que o presencial, às vezes, você também não garante que essa democracia seja ampla nos 100%, porque a depender das assembleias no local de trabalho, as pessoas podem fazer alguma coisa para escolher delegados, que a gente não tem controle sobre isso. Então, a expectativa é a melhor. É claro que nós ainda vamos com problemas. Nós vamos para um congresso presencial, né? A diretoria no CONAD, passado um CONAD virtual, fez uma proposta para que a gente fizesse. O ano de 22 vai ser muito difícil, uma conjuntura difícil, eu acho que vai ser violenta. Ontem eu disse isso na última reunião da diretoria. A perspectiva é que tenha muita violência nesse processo eleitoral, né? Os ataques são muitos, né? E a gente precisa ter um plano de luta para ter um enfrentamento final, principalmente com o presidente Bolsonaro, que é quem mais nos ataca, né? Para que a gente possa ter esse plano de luta sistemático e que possa ter respaldo suficiente para esse enfrentamento. Então, este ano, o que o Estatuto diz é que nós devemos ter eleição em maio, né? Em maio. A diretoria apresentou uma proposta, e a proposta era fazermos o Congresso em janeiro e depois fazer um Congresso só para discutir o processo eleitoral, para que a gente não se agarre durante um ano difícil como esse, no processo eleitoral. Mas a diretoria foi derrotada. Né? Derrotada, eu digo, no sentido de perder os votos, porque quem ganha é o sindicato. Quando é a categoria, a maioria diz o que tem que fazer, então a diretoria não conseguiu aprovar a sua proposta e nós vamos fazer um congresso em março e, consequentemente, nós temos problemas para fazer o processo eleitoral este ano. Né? A expectativa é muito boa, a expectativa de estar retornando, de reencontrar os companheiros de luta de anos e anos, para que a gente possa construir presencialmente esse plano de lutas. Né? Eu acho que isso é importante. Mas, mesmo assim, nós estamos fazendo assembleias virtuais.
né? Então, veja, você vai ter um congresso que é presencial, a categoria está elegendo os delegados ainda presencialmente. Então, é o período de transição que eu espero que acabe. Então, a expectativa é que nós tenhamos um congresso muito grande, muito grande. O espaço lá enorme, nós estamos tentando garantir todas as condições sanitárias possíveis. Só para que vocês tenham uma ideia, o espaço cabe 5.000 pessoas. É um espaço, um auditório, cabe 5.000 pessoas, onde vão ser realizadas as plenárias, e nós devemos ter em torno de 700 pessoas. Eu acho que esse vai ser um dos maiores congressos do Andes, pela movimentação. Se está pela vontade dos companheiros, digamos assim, das diferenças que nós temos dentro do sindicato, as pessoas, é normal dentro do sindicato, a dialética existe, são essas diferenças que vão fazer o sindicato se movimentar. Eu acho que vai ser um congresso muito bom, e espero que a gente construa um plano de luta que nos dê conta para passar pelo ano tão difícil que a gente vai ter que passar agora. Eu acho que a gente pode fazer essa pergunta tanto para o professor Amaury quanto para o professor Paulo, porque são duas referências aí na história de luta dos docentes brasileiros, né? Como é que foi a luta em defesa dos docentes durante o período da pandemia, diante desse governo federal? Você acabou de falar que o governo federal ataca, e realmente, né, que está atacando e possivelmente vai continuar atacando a educação brasileira. O primeiro desafio do ano, eu diria, do ano de 2021, que passou para nós que estamos na diretoria do Andes, foi exatamente tomar posse, tendo companheiros que a gente nunca se encontrou, né? A posse foi virtual, a primeira reunião foi virtual, e como fazer elementos de luta no mundo virtual. Então, a gente fez de tudo para transformar as nossas redes sociais em elementos de construção, de defesa aos ataques. É muito difícil as redes sociais elas funcionarem nesse aspecto, porque você precisa de elementos de conhecimento, de métrica, né? Às vezes as pessoas acham que a rede social você pode tudo, mas não pode tudo, né? A gente sabe que existe a questão dos algoritmos, e o primeiro semestre foi muito difícil, foi muito difícil. Quando houve um certo alívio na pandemia, que a gente começou a criar coragem, eu, por exemplo, eu passei o ano de 2020 todo dentro de casa, né? Eu não estava na direção, mas passei o ano todo. A pandemia começa em março, eu vou sair a primeira vez em novembro, né? Quando alivia. Bom, depois eu tomei a vacina, né, em abril, aí já em 2021 você já fica mais tranquilo, mas mesmo assim, depois de tomar a vacina, eu já passei 60 dias em casa esperando a segunda dose, e faço, digamos assim, a primeira viagem presencial como diretor do Andes em agosto. Então, essa dificuldade que nós tivemos de nos encontrar presencialmente para fazer as lutas, elas atrapalham muito o funcionamento do sindicato, né? Então, você tem que estar escrevendo muita nota, né? É uma luta virtual, de estar escrevendo muita nota, de estar mandando muito documento, reivindicando o que se precisa. E como os ataques eram intensos, né, e o que se configurou como o máximo foi a reforma administrativa, fora os ataques que o Bolsonaro faz sem ser, eu diria, no sentido do setor de prejudicar a categoria como profissional nos seus direitos, que é a PEC administrativa. Mas a todo instante nós tínhamos as intervenções para fazer, mas veja que a gente tomou posse no primeiro dia de dezembro, no dia 21 de dezembro, nós fizemos uma plenária com os reitores que não tinham sido nomeados, né? Então, veja, por 20 dias a gente estava reagindo às intervenções de Bolsonaro, né? Ou seja, e aí, vale salientar que é um elemento que provoca polêmica, né? Porque, inclusive, começa-se uma campanha nas redes sociais, reitor eleito é reitor impostado, isso eu estou falando no campo das federais, né? E, na verdade, o que a gente tem com resolução, né, no nosso caderno 2, é que esse processo tem que começar na universidade e terminar na universidade. O presidente não precisa se meter nisso. Espero, agora, né, inclusive, a Gleice Hoffmann, que representa o Partido dos Trabalhadores, e um dos presidenciáveis, é o Lula, ela já está chamando as categorias para discutir esse processo de eleição dos reitores, né? Espero que agora, né, num possível segundo mandato, se o Lula ganhar, ele realmente assuma essa coisa que ele não fez
ou o PT, o Partido dos Trabalhadores, não fizeram no outro mandato, que foi deixar o processo de eleição se encerrar na universidade dentro da autonomia universitária. E nós estamos dispostos a conversar com todos. Como a Gleice Hoffmann foi a primeira a nos convidar, nós iremos participar do debate e vamos dizer, a gente defende isso, né? Que o processo comece e termine nas universidades. Então, essa foi a primeira luta, digamos assim, de denúncia, mas não tinha como fazer luta presencial, né? Presencial. Então, fora isso, várias portarias, né? A portaria do ensino técnico-tecnológico, básico técnico-tecnológico, alterando a carga horária dos professores, né? Então, o decreto de fevereiro que transfere os professores aposentados para o INSS, isso também no setor federal, né? E algumas, principalmente no setor das estaduais, o arroxo salarial, principalmente nas universidades da Bahia, que eu tenho conhecimento, e do Ceará, e aí em São Paulo, as necessidades que vocês passam, né, com as modificações que o Dória vem fazendo também na Previdência e na legislação interna do Estado. Então, todas essas lutas, elas são muito difíceis de fazer virtualmente. Começamos a fazer, digamos, a luta com mais intensidade, né, com mais intensidade da forma como nós fazemos, com o PEC. Nós passamos 14 semanas, né, 14 semanas, e aí foi importante porque consagrou essa estrutura que nós falamos de capilaridade do Andes nacionalmente. Nós tivemos dias lá na frente o que foi que a gente fez? A gente tinha atividades durante a semana em Brasília e chamava a direção do Andes, não é? A gente tinha uma regra de manter pelo menos 20 diretores do Andes em Brasília e chamava as sessões sindicais. Então, nós chegamos a semanas que tinham 90 pessoas do Andes. Nenhuma entidade colocou isso nessa luta da PEC lá no Congresso. E aí sim, aí se mostrou que o sindicato era um sindicato nacional com participação das seções sindicais de São Paulo, com participação das seções sindicais da Bahia, eu digo das estaduais, né, contra a PEC administrativa, porque era um ataque que atacava de forma geral toda a categoria representada pelo sindicato. Então, se começa, de certa forma, essas manifestações com mais intensidade. Bom, então, eu acho que o Amaury já fez um bom apanhado aí um resumo do que aconteceu, de como foram as lutas em nível nacional, né? Aqui para nós, para as seções sindicais também, né? Eu nem diria como foi, né? Como está sendo, né? Porque nós estamos ainda na pandemia, né? E muita dificuldade, né, para a mobilização, para as ações que nós sempre acostumamos a fazer, né? Não só o Andes, mas diversas outras entidades, né, e sindicais, né, a gente é muito acostumado e sempre fez as nossas ações, como a gente costuma chamar de ação direta, né, com mobilizações presenciais. Então, no caso aqui de São Paulo, a gente pode ver o exemplo da nossa database de 2021, que a gente não conseguiu fechar ainda. Já estamos perto da nossa database de 2022, que é maio, né? E não conseguimos, e conseguimos só 2 reuniões com o CRUESP, se todo mundo tem acompanhado, né? Principalmente aqui o pessoal das estaduais, a falta de respeito completa, né, do CRUESP com as entidades, né? Em anos passados, onde a gente podia e conseguia fazer as mobilizações de rua, a gente ia para frente da reitoria do presidente do CRUESP e nos faziam ser recebido, né, quando eles fechavam as negociações. E, através de mobilizações virtuais, a gente não tem conseguido isso, né? Então, assim, a questão da pandemia, com a dificuldade das ações mais diretas, né, isso trouxe uma dificuldade muito grande, né? Em que pese que você possa até participa e tem até muito mais reuniões e discussões, mas não consegue traduzir isso numa ação, numa pressão mais efetiva, né? Então, isso é um problema que nós estamos tendo que trabalhar, né? E agora com todos vacinados e coisas, esperamos que consigamos aos poucos, né,
retomar as nossas ações mais diretas e consigamos fazer uma movimentação mais efetiva, né? Então, tem uma dificuldade muito grande de mobilizar, de organizar uma greve virtual, né? Uma greve presencial com os docentes presenciais já é um trabalho muito grande, né, de convencimento, de discussão para a adesão da greve. Agora, cada um em sua casa, né, como é que você consegue fazer isso? Então, nossas assembleias nem chegaram a cogitar em decretar uma greve nesse sentido, dado todas essas dificuldades que merecia o processo que eu estava falando, né, da nossa database, mais do que merecia. Eu não tenho a menor dúvida, se a gente não tivesse em aulas presenciais, né, o campus cheio, né, a gente teria, assim, decretado uma greve, porque mais do que motivo nós tivemos para isso, né? Mas a pandemia dificultou e muito, né, as nossas ações, em que pese que nós não amolecemos, as direções principalmente, né? Nós tivemos em todas as lutas, como o Mauri falou, mesmo em épocas com a pandemia ainda, né, com a situação bastante crítica, a gente conseguiu fazer pequenas ações, né, com todo o cuidado sanitário. Então, esperamos que agora, a partir desse ano, né, a gente consiga retomar as nossas atividades presenciais, porque isso é que vai dar força para a gente, né? No caso, realmente, a pandemia veio facilitar muito a vida dos gestores, dos governantes, tanto que é só você, se a gente fizer um balanço dos ataques que foram feitos, acho que nunca teve tanto ataque num espaço tão curto de tempo quanto nesses últimos 2 anos da pandemia, dado essa dificuldade, e que é a característica do nosso movimento, né? Não só dos docentes, né? Mas do movimento sindical de uma forma geral no país, né? De ação mais corpo a corpo, ação mais direta. Então, acho que essa é uma dificuldade que nós estamos ainda aprendendo a lidar com ela. Perfeito. E, professora Mauri, qual é o balanço que o senhor faz desses 40 anos de atuação do Andes? O balanço que eu digo essa universidade brasileira ainda existe da forma como ela existe, com alguns problemas. Eu tenho certeza absoluta que é por causa do Andes. Porque se não fosse a luta do Andes, nesses 40 anos, há muito tempo, essa universidade já estaria com outro patamar de caracterização de funcionamento. Os ataques foram mais diversos. É claro que a universidade hoje ela não é mais a mesma universidade que era nos anos 90. Não é mais. Se você tentar configurar isso, porque houve um nível de privatização interna da universidade, aí em todos os setores, mas de grande intensidade. De grande intensidade. Isso, de certa forma, se caracteriza pela mudança digamos assim, da configuração da própria categoria em si, né? Da própria categoria em si. Eu chamaria isso assim de mudança social na universidade, com muito mais elementos de sociabilidade do capital, né? A própria pós-graduação em si gerou um funcionamento dentro da universidade que, com os processos de avanço em termos de carreira, provocaram uma doença que é crucial para a universidade, que é o produtivismo, né? Que é o produtivismo. Então, de certa forma, o nível de consciência do professor, da professora, de pertencer à classe trabalhadora, ele não é mais tão aguçado como era no início dos anos 90, no início do Andes. Nós passamos por vários processos de tentativa de modificação da universidade. GERES, né? Vocês lembram dos GERES? Era um projeto que queria criar universidades, tipo assim, a USP é um centro de excelência, a Unicamp é um centro de excelência, eles passam a existir, e eles vão poder fazer pesquisa. Nós vamos direcionar os recursos da pesquisa para esses centros de excelência, e as que não têm essa capacidade de excelência vão ser escolões de terceiro grau. Essa foi uma das primeiras tentativas.
Tentativas tipo cobrar estacionamento dentro da universidade para garantir o funcionamento da universidade, cobrar anuidade, cobrar mensalidade dos estudantes. E isso tudo passou nesses 40 anos, né? Fora os ataques da próprio financiamento. Né? A universidade, dentro do que se entende como produtora de conhecimento e de pesquisa, e a Universidade Pública Brasileira tem essa característica, né? nós ainda não conseguimos nos livrar dos órgãos de fomento, por exemplo. Porque o que era o ideal era que a universidade tivesse os seus recursos, né? E dentro desse processo colegiado que nós construímos. Né? E isso nasce dentro do Andes. Nós levamos isso para dentro da universidade, o funcionamento através dos colegiados, né? O modelo mais simples, que é o modelo de departamento. A célula menor do departamento, depois alguns chamam de congregação, outros chamam de centro, outros chamam de instituto, né? Aí você cresce, o instituto pode ter mais departamentos, centros, aí campos, né? Você pode ter mais de um campus, mas dentro do princípio colegiado. Eu sou professor de física, eu me reúno com os meus professores no meu colegiado, no meu departamento de física, discuto a política do processo de construção da física e levo para um colegiado superior para discutir. E essa ideia ela nasce dentro do próprio ano. Então, essa defesa ela foi sendo destruída no passado. O processo de escolha dos dirigentes, no princípio de transparência e gestão democrática, a gente lutou intensamente por isso. Em alguns setores isso está desvirtuado. Né? Tem eleição para reitor que parece mais uma eleição para a cidade do interior. Né? Então, o próprio funcionamento da universidade, nós demos a contribuição. E a tentativa de transformar, e conseguiram de certa forma, né? Aí eu vou me referir mais ao salário das federais, de transformar a remuneração, né, dos professores numa coisa produtivista, que você ganhasse por produção. E a gente sabe que não tem como. Né? Como eu falei aqui, o trabalho do docente é um trabalho artesanal, não dá para se medir como se mede, como se fosse uma máquina. Então, eles tentaram criar várias vezes gratificações por produtividade e nós fomos reagindo às modificações. Por fim, eu acho que um dos ataques maiores que nós sofremos com relação à carreira, que nós defendemos uma carreira única, né? Uma carreira única do ensino superior brasileiro, né? É a própria relação que existe entre os regimes de trabalho. Né? A isso cai, os regimes de trabalho eles estão precarizados em todos os setores. Ele é contratado e dá as 2 horas de aula, quando eu não estiver dando aula, não está recebendo salário. Né? Ou seja, tem o professor mochileiro, que é aquele professor que está no centro e ele não está baseado em nenhum departamento. Então, na minha universidade tem 7 campi. Então, um semestre ele dá aula no campo, outra aula ele dá no outro campo, no outro semestre. Então, ele não é fixo, entendeu? Então, essa estrutura ela foi tentando ser modificada, né? E, como eu disse, um dos ataques principais deles é a dedicação exclusiva. Né? Aí os ataques à dedicação exclusiva eles não vêm só internamente, né? Dentro da própria administração, vem externamente através de legislação. Por exemplo, o Marco de Ciência e Tecnologia também é um dos ataques à dedicação exclusiva, ao funcionamento da própria ciência em si. Então, todos esses marcos, toda essa construção de legislação para funcionamento desde da ciência, né? A ciência em si, que funciona dentro da universidade, esse marco de tentar fazer com que esse produto gerado dentro da universidade fosse facilitado para uma determinada camada da sociedade, que eles costumam chamar de mercado de trabalho, essa é a tentativa principal digamos assim, e eles usam a palavra, né, de renovar o futuro, de alterar o processo que nós construímos da Universidade Brasileira. Então, isso sempre aconteceu. Em todos os governos aparecem ministros tentando fazer essas modificações e nós estávamos sempre atentos a esse tipo de transformação. Então, esta universidade hoje, com todas as debilidades que ela ainda tem, e eu iria mais longe. Eu diria que essa universidade, como a gente vê ainda, a USP, algumas federais, nesse sentido, a Unicamp, funcionando, elas são únicas no planeta. Porque essa tentativa de descaracterizar o funcionamento da universidade como um instrumento de prorrogar, de gerar
formar pessoas para mudar o mundo e não atender demandas de um setor da sociedade, ela é internacional. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, o Andes cumpriu esse papel com muita firmeza, né? Com muita firmeza. Desde os ataques que são a parte corporativista, que é a nossa, que envolve salário, carreira, né, dos docentes, a parte de funcionamento e financiamento da universidade, que sempre teve problemas de financiamento. Agora, por exemplo, as universidades estão com o orçamento de 2009. O patamar do orçamento é de 2009. Estamos discutindo o retorno presencial, mas vamos ter bastante dificuldades para que a gente possa retornar com isso. Então, é uma história de luta, tanto do lado de defesa dos direitos da categoria, mas também pela manutenção dessa universidade que tem a sociedade como referência, né, e que provoque o seu produto, né, num projeto, eu diria, estratégico, né, da própria classe trabalhadora em si, né, e essas formas. Então, o Andes tem essa característica, né, de ser um sindicato de luta, né, e que busca, de certa forma, rupturas da ordem do que está acontecendo, né? Ou seja, a gente quer disputar a hegemonia da explicação das coisas, né? Da explicação das coisas, e esse é um papel importante que a gente precisa entender. Então, isso foi desde a sua origem, que o Andes discute, por exemplo, a questão indígena, a questão quilombola, né? Até chegar a discutir as questões da ciência e tecnologia. Nós que agradecemos aos professores Paulo, professora Mauri, agradecemos a participação e encerramos aqui o episódio 10 do podcast ADU. Hoje nós falamos sobre a importância do Andes-SN, Sindicato Nacional, na defesa dos direitos da categoria docente. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!